Entre os inúmeros personagens de animações clássicas que povoam os famosos filmes da Disney, Aladdin é com certeza um dos mais memoráveis. Isso ficou claro com a vinda de um remake live action recente feito a partir do clássico animado do estúdio de 1992, que todavia não obteve tanto sucesso quanto a animação original, que permanece invicta. Um aspecto notável do Aladdin de 1992 foi sua produção, sua animação, bem como suas músicas, com uma delas, A Whole New World, O Mundo Ideal, sendo vencedora do Oscar de melhor canção original. Com isso, a animação acabou se tornando um sucesso de bilheteria e crítica, e continua a ser amada por pessoas de todas as idades, sendo considerada um clássico da animação que deixou um impacto significativo na cultura popular, gerando sequências e até jogos eletrônicos no período. A história, por sua vez, é uma típica jornada do herói da Disney. Ela acompanha as aventuras de Aladdin, um jovem pobre das ruas que sobrevive de pequenos furtos com seu amigo macaco de estimação de nome Abu, mas que vê sua sorte mudar quando encontra uma lâmpada mágica contendo um gênio azul que pode realizar 3 desejos a quem o invoca através da lâmpada. Com a ajuda do irreverente gênio, altamente comediante, Aladdin tem que enfrentar o maligno mago e vizir do reino Jafar, que, como ele, tenta conquistar o coração da princesa Jasmine, a filha solteira do sultão do reino árabe fictício onde se passa o filme. O fato dessa localidade ser fictícia, por sua vez, nos leva para as origens do conto que a animação conta. O Aladdin contado pelo filme da Disney de 1992 é, na realidade, uma mistura de histórias e narrativas orientalistas juntadas para formar um conto infantil mais fácil de digerir para o público, uma vez que as histórias originais não são bem assim, e nada tem de infantis. A começar pelo lugar. Ainda mais do que a história original ou os muitos filmes anteriores ao da década de 90, a inspiração mais direta para a Disney foi o filme The Thief of Baghdad de 1940, do britânico Alexander Korda. Ambientado em Bagdá, aparentemente, o Aladdin da Disney também deveria ser ambientado na capital iraquiana. Entretanto, como os Estados Unidos estavam bombardeando impiedosamente o Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo, quando o filme estava em produção, a Disney julgou prudentemente mudar o cenário para uma cidade fictícia, chamada Agrabah. Tanto o Aladdin da Disney quanto o The Thief of Baghdad são esparsamente baseados no conto original do Real Aladdin, que, por sua vez, é apenas uma das várias histórias da coletânea conhecida como As Mil e Uma Noites, juntamente com outros contos famosos, tais como o de Simba o Marujo e Ali Baba e os 40 Ladrões. Este último, também adicionado na sequência da animação da Disney de 1996, Aladdin e os 40 Ladrões, onde o pai do protagonista é o chefe da quadrilha. Com raízes principalmente no Oriente Médio árabe, bem como na Pérsia e na Índia, As Mil e Uma Noites, derivado do texto persa médio Rezar Afsan, ou Os Mil Contos, é um compêndio de histórias de várias culturas da região circundante e central do assim chamado mundo islâmico, mas não apenas do Oriente Médio como se pode supor, mas como veremos, de locais e ambientações tão longínquas quanto a China. Uma dessas histórias é a do personagem chamado Aladdin, do conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Todavia, apesar da semelhança de vários elementos, há pouca semelhança na narrativa e em vários outros pontos que compõem a história verdadeira de Aladdin em relação com o Aladdin criado pela Disney. A primeira e mais notável dessas discrepâncias é que o Aladdin e sua história originalmente não se passam na Arábia medieval, mas sim na China. Sim, é isso mesmo. Em As Mil e Uma Noites, Aladdin é um conterrâneo de Confúcio e Lao Tse. Isso pode parecer estranho inicialmente, mas devemos lembrar que o Islã e os árabes muçulmanos são presentes na China desde pelo menos o século VII, sendo eles, por exemplo, que trouxeram a tecnologia do papel inventada lá para o resto do mundo. E além de que, nos ditados do árabe antigo, a China era um símbolo de uma terra distante para onde se voltar em busca de sabedoria, como no famoso ditado atribuído ao profeta Muhammad: busque conhecimento até se estiver na China. Além disso, diferentemente da versão da Disney, o Aladdin chinês original, de malandro e pobre, não tem nada. Ele é, na verdade, um preguiçoso, tolo e arredio filho de um comerciante bem de vida que, tendo morrido, deixou seu filho a ser sustentado pela mãe. A história prossegue. O menino descuidado conhece um mágico do norte da África que afirma ser seu tio, refletindo como as famílias do mundo islâmico medieval e suas cadeias de intercâmbio comercial mundial poderiam ser diversas, onde o menino chinês poderia ter um tio africano, que o leva até a boca de uma caverna, convidando-o a entrar e trazer uma lâmpada mágica que está lá dentro, dando a ele um anel mágico para sua segurança nesse meio tempo.
Aladdin entra e retorna com a lâmpada, mas se recusa a entregá-la ao mago até que ele esteja fora da caverna. O seu tio mago então o fecha dentro da caverna com a lâmpada e parte. Aladdin descobre que pode invocar poderosos gênios esfregando o anel, parte da história que remete à crença islâmica de que o rei Salomão controlava os gênios também com o anel mágico. Esses espíritos concedem a ele todos os seus desejos, que não são limitados a 3, tais como ouro, joias, um palácio esplêndido, servos, soldados e belos cavalos, para que com isso conquiste a mão da já prometida princesa Badr al-Budur, ou em árabe, Lua Cheia das Luas Cheias, que não se chama Jasmine no conto original. Aladdin eventualmente impressiona o sultão e se casa com a bela princesa, e depois de derrotar as tentativas do frustrado tio mágico africano e seu irmão de recuperarem a lâmpada, Aladdin vive uma longa felicidade conjugal, sucedendo o sultão e reinando por muitos anos. Outro ponto, você reparou que, apesar de se passar na China, quem governa a cidade de Aladdin é um sultão e não um imperador ou algo do gênero? É porque o Aladdin original é o que chamaríamos hoje de turco chinês. Aladdin é na verdade um uigur de Xinjiang, território oficialmente incorporado à China moderna apenas em 1950, anteriormente sendo Turquestão Oriental, mas que sempre esteve ligado de diversas formas à China histórica, e é por isso, por ser um conto que se passa na parte turca da China, que Aladdin é turco, tem nome árabe, é chinês e muçulmano. Apesar da narrativa parecer uma história comum de contos infantis, se olharmos para os seus detalhes no original, ela não tem nada disso, pois é recheada de cenas eróticas. Numa delas, logo no começo, o pai de Aladdin sente-se impotente sexualmente. Para solucionar seu problema, ingere uma droga à base de ópio, com a qual diz que irá engrossar seu sêmen, refletindo os manuais sexuais islâmicos medievais como os do Sheikh Nafzawi, autor de Prados Perfumados. Mais tarde, em um banquete oferecido por seu pai, o incrivelmente belo Aladdin chama a atenção de Mahmud de Balkh, um homem afegão de vida lasciva, amante de meninos, e que repetidamente planeja fazer o que quer com ele. Eu te trouxe aqui para que eu pudesse ter meu prazer contigo, diz ele ao jovem Aladdin, sendo Mahmud um pederasta. Num outro ato, ainda mais explícito, diz respeito a Aladdin e a personagem Zubaida, com quem ele se casa para ajudar um homem necessitado. Tendo se divorciado anteriormente de Zubaida 3 vezes, seu antigo esposo a quer de volta, mas para se casar com ela novamente, de acordo com a lei islâmica, ela precisaria primeiro ter rompido o ciclo, se casando com um outro homem antes disso. Na noite de núpcias de Aladdin e Zubaida, ao ouvir a melodiosa voz de Aladdin de longe, Zubaida vem até ele, balançando suas ancas, e a cena que se segue deixa pouco para a imaginação. Ela o pegou e, deitando-se de costas, abaixou as calças de Anágua e, em um instante, aquilo que seu pai lhe havia deixado levantou-se em rebelião contra ele. E ele disse: "Vá em frente, ó Sheikh Zakaria das, censurado, ó pai das veias." E colocando as duas mãos nos flancos dela, ele colocou o bastão de açúcar na boca da fenda e empurrou, e ele dobrou a caixa dentro de sua tampa até chegar ao fim dela. O Aladdin original turco-chinês também não conhece a princesa disfarçada no mercado. Ele se apaixona por ela ao vê-la quase nua, escondido num banho turco ou hammam, após o sultão reservar para ela aquela casa de banhos onde ele não deveria estar. O fato é que, desde a introdução dos contos que há dentro das Mil e Uma Noites ao público europeu no início do século XVIII por Anton Galland, ele foi censurado e alterado, com suas versões finais modificadas, ganhando a reputação em alguns lugares como pouco mais que uma coleção de histórias infantis. Como Marina Warner escreveu em seu livro Stranger Magic, Galland transformou suas fontes, sua prosa fluente, adicionando polidez e polimento. Ele expurgou o erotismo, que aumenta muitas passagens no original. O Aladdin de Galland, diferente da versão crua original, recheada de erotismo, é bem recatado e púdico, apesar de algumas situações estranhas. Nos banhos, Aladdin apenas vê a princesa Badr al-Budur remover o véu de seu rosto, ao invés de vê-la quase nua. E apesar de se encontrar inúmeras vezes ao lado dela na cama, graças à ajuda de um gênio a seu serviço, ele não faz nenhum ato indecente. Pelo contrário, separa ambos na cama por uma cimitarra, bem diferente do Aladdin que vemos na outra cena com a dama Zubaida. Não é assim, no entanto, que o orientalista Richard Burton traduziu o conto original de Aladdin. Na versão de Burton, lemos passagens às vezes francamente pornográficas, incluindo as que vimos anteriormente. É tudo menos um conto de fadas inocente. Burton também ridicularizou os tradutores anteriores de As Mil e Uma Noites, como Galland, por criarem, segundo ele, um bastardo euro-oriental, um mundo pseudo-oriental de marionetes ocidentais vestidas com roupas que os asiáticos deveriam usar.
quase acusando de uma apropriação cultural, e dizendo que, nos contos e traduções que ficaram mais populares de As Mil e Uma Noites, a moral ocidental foi imposta sobre o mundo islâmico medieval, que era muito mais picante. Em outras palavras, a própria lógica racial da representação era também uma função do orientalismo da época, e que parece estar sendo ainda hoje seguido, como o fato da história de Aladdin ser reduzida a um conto ocidental de herói genérico, púdico, que não está muito ligado ao sexo, que não reflete os valores da cultura que o produziu, numa ambientação árabe genérica e de personagens árabes genéricos. Como mais uma curiosidade à parte, nas Mil e Uma Noites original, Jafar não é um mago maligno e nem tio de Aladdin, e sim um sábio vizir que povoa algumas histórias. Ele é baseado na figura real de Jafar ibn Yahya, famoso vizir da corte do califa Abbas da Harun al-Rashid, responsável por abrir a primeira fábrica de papel de Bagdá na Idade Média e popularizar essa tecnologia fundamental para o mundo que foi trazida da China. Uma injustiça para com esta figura tão importante na história do mundo que hoje, graças ao orientalismo de Hollywood, remete apenas a um bruxo fracassado. Apesar de produzir sem dúvida um bom entretenimento, essas generalidades, somado ao fato de que a história é apenas uma mistura de vários contos orientais batidas no liquidificador, tornam o Aladdin animado da Disney da década de 90 um personagem completamente diferente e estranho ao original e à cultura original que o produziu. A história de Aladdin é a história do orientalismo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da Página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.